Você já parou para pensar quem é realmente o Espírito Santo? Ele não é uma força impessoal ou uma simples energia espiritual. A Bíblia revela que ele é pessoa divina, plenamente Deus, aquele que sente, fala, guia e decide. Jesus mesmo prometeu em João 14, versículos 16 e 17: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco." Neste vídeo, você vai entender por que o Espírito Santo é pessoa e não apenas uma influência. Efésios 4, versículo 30, Atos 13, versículo 2, Atos 15, versículo 28. Como ele é plenamente Deus, presente na criação, Gênesis 1, versículo 2, chamado Senhor, 2 Coríntios 3, versículo 17, e parte da bênção trinitária, Mateus 28, versículo 19. Os nomes que revelam sua obra: Espírito de Deus e de Cristo, Romanos 8, versículo 9, Espírito da Verdade, João 16, versículo 13, Espírito de Santidade, Romanos 1, versículo 4. O Espírito Santo é o Consolador prometido por Jesus, aquele que permanece conosco em cada passo, que nos guia em toda a verdade, que consola nos momentos de dor e que nos dá poder para viver uma vida de vitória. Agora eu quero te convidar a participar ativamente. Escreva nos comentários uma declaração de fé simples, mas poderosa, como: "Eu recebo, Senhor Jesus. Espírito Santo, seja meu consolador. Guia-me em toda a verdade." Sua mensagem escrita será um ato público de fé e também um testemunho que vai fortalecer a fé de muitas outras pessoas que lerem. O Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 2 Coríntios 3, versículo 17. Muitos falam sobre o Espírito Santo, mas poucos realmente entendem quem ele é. Para alguns, ele parece uma força invisível, uma energia misteriosa ou apenas uma influência de Deus. Mas a verdade revelada na palavra é muito mais profunda. O Espírito Santo não é uma ideia abstrata, não é um símbolo distante. Ele é uma pessoa divina, plenamente Deus, que sente, fala, guia, consola e decide. Ele não é um acessório da fé, ele é a essência da vida cristã. Sem o Espírito, a fé se torna teoria. Com o Espírito, a fé se torna vida. Jesus, em seus últimos momentos com os discípulos, fez uma promessa que mudaria a história da humanidade. Em João 14, 16, 17, ele disse: "E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós." Essa promessa não foi apenas para Pedro, João ou Tiago. Foi para todos os que creriam ao longo das gerações. O Espírito Santo é o Consolador enviado para estar conosco não por alguns instantes, mas para sempre. Ele é o cumprimento da palavra de Jesus de que não ficaríamos órfãos, mas teríamos sua presença viva em nós. Pense nisso por um instante. O próprio Filho de Deus, prestes a enfrentar a cruz, escolheu falar sobre o Espírito Santo como a resposta para a angústia do coração dos discípulos. Ele sabia que a presença do Consolador seria o diferencial entre uma fé frágil e uma fé vitoriosa. Ele sabia que, sem o Espírito, os discípulos voltariam ao medo, mas com o Espírito se tornariam testemunhas ousadas até os confins da terra. E essa mesma promessa está diante de você hoje. O Espírito Santo não é apenas o Consolador dos apóstolos. Ele é o Consolador da sua vida, no seu tempo, na sua realidade. O Espírito Santo não apenas consola, ele ensina, lembra, orienta, fortalece e guia. Ele é a voz que sussurra a direção quando você não sabe para onde ir. Ele é a força que sustenta quando tudo parece desmoronar. Ele é a paz que invade quando o mundo ao redor está em caos. João 16,7 registra uma afirmação impactante de Jesus: "Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei." Isso significa que a presença do Espírito em nós é tão essencial que Jesus afirmou que era melhor ele ir para que o Espírito viesse. Essa é a grandeza do Consolador prometido. Muitos ainda vivem como se o Espírito fosse apenas um detalhe distante, mas ele é o centro da vida cristã. Sem ele, não há poder para vencer.
Não há coragem para testemunhar. Não há força para perseverar. Com ele há transformação, ousadia, santidade, consolo e esperança. O Espírito Santo é a resposta de Deus para as nossas fraquezas, para as nossas perguntas, para as nossas dores. Ele é o Consolador que permanece. Ele é Deus presente em nós. Ao longo deste vídeo, vamos mergulhar em 9 aspectos que revelam de forma clara e profunda quem é o Espírito Santo. Você vai entender que ele não é força impessoal, mas pessoa viva. Vai descobrir como ele é Deus, como atua como amigo fiel, como conselheiro nas decisões, como testemunha de Cristo, como fonte de coragem, como santificador, como revelador da palavra, como intercessor em nossas fraquezas e como selo que nos prepara para a eternidade. Cada parte será fundamentada na palavra e aplicada à sua vida prática, para que você não apenas saiba, mas experimente a realidade do Consolador prometido por Jesus. E eu quero já te desafiar a participar ativamente. Escreva nos comentários a sua declaração de fé. Pode ser simples, mas poderosa. Espírito Santo, Consolador prometido, habita em mim. Essa frase é mais do que palavras. É uma oração pública, um testemunho que vai inspirar outros. Prepare o coração, porque este não será apenas mais um estudo, mas um encontro real com o Consolador que Jesus prometeu. O Espírito Santo revelado na promessa de Jesus. Quando Jesus falou sobre a sua partida, os discípulos ficaram confusos, tristes e inseguros. Eles não conseguiam imaginar a vida sem a presença física do Mestre. Tinham deixado tudo para segui-lo, experimentado milagres, ouvido palavras de vida eterna, e agora ouviam que ele seria entregue, morto e voltaria ao Pai. O coração deles se encheu de medo. Mas foi nesse contexto que Jesus revelou uma promessa extraordinária. A vinda do Espírito Santo, chamado por ele de Consolador. Em João 14, 16, 17, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Essa promessa mostra 2 verdades poderosas. Primeiro, o Espírito Santo é enviado pelo Pai em resposta à intercessão de Jesus. Não é uma dádiva qualquer, mas o presente supremo de Deus para o seu povo. Segundo, ele é chamado de outro Consolador. A palavra outro, aqui no original grego, significa outro da mesma natureza. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: assim como eu sou Consolador, o Espírito Santo também será Consolador. Ele será a continuidade da minha presença em vocês. Isso é extraordinário, porque mostra que o Espírito não vem como substituto inferior, mas como presença equivalente, divina, plena. O Espírito Santo é chamado de Espírito da Verdade. Isso significa que ele não apenas fala a verdade, ele é a própria presença da verdade de Deus em nós. Ele nos protege contra enganos, nos ilumina em meio à escuridão e nos conduz ao caminho correto. Jesus afirma que o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas aqueles que creem têm o privilégio de conhecê-lo de maneira íntima, porque ele habita conosco e estará em nós. Essa habitação não é temporária, mas permanente. O Espírito Santo não vem visitar, ele vem habitar. Ele não vem por momentos específicos, ele vem para permanecer para sempre. Em João 16, 7, Jesus reforça essa promessa de forma ainda mais impactante. Convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vô-lo enviarei. Essa afirmação revela a grandeza do Espírito. Para os discípulos, era impensável imaginar que seria melhor que Jesus fosse embora. Mas Jesus explica que a vinda do Espírito não seria apenas uma continuação, seria uma ampliação. Enquanto Jesus, em sua encarnação, estava limitado ao espaço e ao tempo, o Espírito viria a habitar em cada crente em todos os lugares e em todos os tempos. Isso significa que, em vez de termos Jesus ao nosso lado em um lugar específico, temos o Espírito dentro de nós em todo lugar. Essa é a promessa gloriosa. Deus não apenas conosco, mas Deus em nós. Essa promessa não ficou apenas nas palavras. Em Atos 1:4-5, antes de subir aos céus, Jesus disse:
Não vos ausenteis de Jerusalém, mas esperai a promessa do Pai, a qual de mim ouvistes. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqui Jesus chama o Espírito de promessa do Pai, confirmando que o derramamento do Espírito era parte do plano eterno de Deus. O Pentecostes não foi um improviso, foi a concretização de uma promessa feita séculos antes pelos profetas e reafirmada pelo Filho. É importante perceber que a promessa do Espírito Santo não é apenas histórica, mas atual. Atos 2:39 declara: Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Isso significa que a promessa não se limitou aos apóstolos, mas se estende a todas as gerações de crentes. Cada pessoa que se rende a Cristo hoje se torna herdeira dessa mesma promessa. O Espírito não foi derramado apenas no primeiro século, ele continua sendo derramado sobre todos que o Pai chama até hoje. O Espírito prometido é consolador, mas também é advogado, mestre, guia, intercessor e santificador. Ele é quem nos dá força para enfrentar a vida cristã, quem nos lembra das palavras de Cristo, quem nos dá paz em meio à dor, quem nos dá ousadia em meio ao medo. Sem ele, a promessa de Jesus de que não estaríamos sozinhos não se cumpriria. Mas porque ele veio, podemos viver cada dia certos de que não estamos abandonados. Ele é a presença constante que garante que Cristo está conosco. Essa promessa também nos desafia, porque se o Espírito habita em nós, precisamos viver de forma consciente dessa presença. Não podemos tratar o Espírito como uma ideia distante, mas como alguém real que caminha conosco. Precisamos cultivar sensibilidade para ouvir sua voz, disposição para obedecer sua direção e humildade para nos render à sua obra. O Consolador prometido não é apenas para momentos de culto, mas para cada decisão, cada passo, cada desafio da vida. A promessa do Espírito é a certeza de que nunca estaremos órfãos. Ela nos garante que a vida cristã não se sustenta apenas com esforço humano, mas com o poder divino. Quando nos sentimos fracos, Ele nos fortalece. Quando não sabemos orar, Ele intercede. Quando não vemos saída, Ele nos guia. O Espírito prometido por Jesus é a maior prova de que Deus está presente em nós. Ele é a continuidade da obra de Cristo e a garantia da nossa esperança futura. Por isso, ao refletirmos sobre a promessa do Espírito, precisamos fazer dela não apenas uma lembrança, mas uma realidade. Essa promessa é para mim, é para você, é para todos que o Senhor chamar. E a pergunta que fica é: você tem vivido à altura dessa promessa? Você tem se rendido ao Consolador? Porque Ele já veio, Ele já habita, Ele já está disponível. Basta abrir o coração e permitir que essa promessa se torne a maior realidade da sua vida. O Espírito Santo como amigo que nunca abandona. Um dos aspectos mais poderosos da revelação bíblica sobre o Espírito Santo é que ele não é apenas consolador distante, mas amigo próximo, constante e fiel. Em um mundo onde relacionamentos são frágeis, amizades se rompem facilmente e até mesmo os mais leais podem falhar. O Espírito Santo se destaca como aquele que jamais nos abandona. Ele é a presença permanente de Deus em nós, que permanece quando todos se vão, que sustenta quando tudo desmorona, que acompanha cada passo, mesmo os mais silenciosos e solitários da vida. Jesus deixou isso muito claro quando prometeu em João 14:18: Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Essa declaração foi dita a discípulos que estavam prestes a viver a maior crise emocional de suas vidas. O mestre que eles seguiam seria levado, crucificado e morto. Como permanecer firmes sem ele? Como continuar quando a esperança parecia se extinguir? A resposta estava no Espírito Santo. Ele seria a garantia de que nunca estariam sozinhos, de que nunca ficariam órfãos. O Espírito é a presença viva de Jesus habitando nos corações dos crentes, como o amigo fiel que caminha lado a lado. Esse caráter de amizade e proximidade é reforçado em Mateus 28:20, quando Jesus diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa promessa se cumpre de forma concreta pelo Espírito Santo. Ele não vem apenas em visitas ocasionais. Ele não aparece e depois se vai. Ele habita para sempre.
Isso é radicalmente diferente do Antigo Testamento, onde o Espírito vinha sobre pessoas específicas em momentos específicos para cumprir tarefas específicas. Agora, por meio de Cristo, ele veio para permanecer em todos os que creem, continuamente, como amigo inseparável. Pense no que significa ter o Espírito Santo como amigo. Ele é alguém que conhece o mais profundo do seu coração. Em Romanos 8:27, Paulo declara que aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito. Isso mostra que ele não apenas ouve nossas palavras, mas compreende nossas intenções, nossos medos, nossas angústias. Muitas vezes você não consegue explicar o que sente, mas ele já sabe. Muitas vezes você não encontra palavras para orar, mas ele intercede com gemidos inexprimíveis. Esse é o tipo de amizade que não depende de explicações perfeitas, porque ele já entende antes mesmo que você fale. Ele também é o amigo que fortalece. Em Atos 9:31 lemos que a igreja na verdade tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo crescia em número. Essa palavra conforto também pode ser traduzida como ânimo ou encorajamento. O Espírito Santo é aquele que nos anima quando queremos desistir, que nos dá esperança quando tudo parece perdido, que nos renova quando a vida nos desgasta. Ele não apenas consola com palavras, mas fortalece com poder. Ele nos dá coragem de levantar e continuar mesmo depois das quedas mais dolorosas. Ele é ainda o amigo que permanece quando todos partem. Em 2 Timóteo 4:16-17, Paulo escreve: Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida. Paulo experimentou a dor do abandono humano, mas descobriu a fidelidade divina. Esse testemunho nos lembra que, mesmo quando as pessoas falham, o Espírito Santo permanece. Ele é aquele que nunca desiste de nós, que nunca nos deixa sozinhos, que nunca nos abandona em meio às batalhas. O Espírito Santo, como amigo, é também aquele que compartilha a vida conosco em todos os momentos, não apenas nos grandes cultos ou experiências marcantes, mas no cotidiano. Ele está presente no silêncio da oração, nas pequenas decisões, nas lágrimas escondidas, nos sussurros do coração. Ele é o amigo que se importa com detalhes que ninguém mais percebe. Ele é aquele que nos lembra de verdades esquecidas, que nos dá paz em meio à ansiedade, que nos traz consolo em meio à perda. Ele é mais fiel do que qualquer outro, porque ele não pode negar a si mesmo. Reconhecer o Espírito como amigo que nunca abandona muda nossa forma de viver a fé. Não precisamos buscar segurança em pessoas ou em circunstâncias, porque temos o amigo perfeito. Não precisamos viver com medo do futuro, porque ele caminha conosco em cada passo. Não precisamos nos sentir órfãos, porque ele habita em nós como presença constante. Essa consciência traz descanso e confiança, porque sabemos que nunca estamos sozinhos. Mas essa amizade também exige reciprocidade. O Espírito Santo deseja intimidade, não apenas tolerância. Ele não é um hóspede distante. É um amigo que deseja conversar, guiar, ensinar. Muitas vezes ignoramos sua voz, sufocamos sua presença, entristecemos o coração do nosso amigo. Efésios 4:30 nos adverte: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso significa que precisamos valorizar essa amizade, cultivando sensibilidade e obediência. Precisamos falar com ele em oração, ouvir sua voz através da palavra, buscar sua direção em cada decisão. O Espírito Santo é o amigo que nunca abandona. Ele é fiel, constante e presente. Ele é aquele que conhece, entende, consola, fortalece e sustenta. Ele é a resposta para o vazio da solidão e a garantia de que nunca caminhamos sozinhos. Essa amizade é a maior segurança que podemos ter. Porque quando tudo se vai, ele permanece. Quando todos desistem, ele continua. Quando o mundo falha, ele permanece fiel. E a promessa é clara: ele estará conosco todos os dias, até o fim. O Espírito Santo como conselheiro nas decisões. Uma das maiores necessidades do ser humano
é saber que caminho seguir. A vida é feita de escolhas diárias, algumas simples, outras extremamente complexas, que podem definir o rumo de toda a nossa história. Escolhas sobre relacionamentos, família, carreira, ministério, decisões espirituais e até mesmo atitudes em momentos de crise. E é justamente aqui que o Espírito Santo se revela como conselheiro perfeito, como aquele que não apenas aponta uma direção, mas guia passo a passo aqueles que confiam em Deus. Ele não é um consultor distante que dá conselhos ocasionais, mas um amigo presente que orienta em cada detalhe da vida. A palavra nos mostra em Isaías 30:21 uma promessa extraordinária. Os teus ouvidos ouvirão a palavra que está por detrás de ti, dizendo: Este é o caminho, andai por ele, sem vos desviardes nem para a direita nem para a esquerda. Essa imagem é poderosa, porque descreve o Espírito como uma voz constante, discreta, mas firme, que direciona nossos passos quando estamos prestes a errar. Ele não nos deixa vagar perdidos, mas fala de maneira clara, confirmando o caminho de Deus para nossas vidas. Em Romanos 8:14, Paulo afirma: Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ser guiado pelo Espírito é a marca da verdadeira filiação. Não é apenas ter conhecimento bíblico ou frequentar uma igreja, mas viver em obediência à voz de Deus que fala pelo Espírito. Essa orientação é contínua e prática. Ele não nos guia apenas em grandes decisões espirituais, mas em todas as áreas da vida. Quando buscamos sua direção, o Espírito age trazendo paz quando estamos no caminho certo e inquietação quando estamos prestes a escolher errado. Essa sensibilidade é fruto de comunhão com Ele. O Espírito Santo também atua trazendo sabedoria. Tiago 1:5 diz: Se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Essa sabedoria é comunicada pelo Espírito que habita em nós. Não se trata de inteligência humana, mas de discernimento espiritual para perceber o que agrada a Deus. Muitas vezes, em nossa limitação, enxergamos apenas o imediato, mas o Espírito vê o todo. Ele enxerga o que está oculto, conhece o futuro e nos conduz a escolhas que refletem a vontade do Pai. Um exemplo claro dessa atuação está em Atos 16:6-7, quando Paulo e sua equipe missionária tentaram pregar na Ásia e depois em Bitínia, mas foram impedidos pelo Espírito Santo. Isso mostra que o Espírito não apenas aprova, ele também veta. Ele fecha portas que parecem boas aos nossos olhos, mas que não fazem parte do plano de Deus. Quantas vezes pensamos que algo é perfeito, mas o Espírito nos restringe, e mais tarde percebemos que ele nos livrou de um grande erro? Ele é conselheiro porque sabe o que é melhor, mesmo quando nós não sabemos. Outra forma como ele nos aconselha é através da palavra. João 14:26 declara: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Isso significa que o Espírito ilumina as Escrituras, trazendo à memória verdades no momento exato em que precisamos delas. Quantas vezes, diante de uma decisão, o Espírito traz à mente um versículo específico, uma promessa, uma advertência? Isso não é acaso, é direção. A Bíblia sem o Espírito é apenas letra. Com o Espírito é luz para os nossos caminhos. Ele também fala por meio da paz. Colossenses 3:15 nos instrui: Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração. O Espírito Santo atua como juiz interior, aprovando ou reprovando nossas escolhas através da paz. Quando estamos alinhados com a vontade de Deus, sentimos descanso. Quando estamos fora da direção, sentimos perturbação. Essa é uma das formas mais claras pelas quais ele nos aconselha, porque sua voz está sempre ligada ao caráter de Cristo e nunca contradiz a palavra. No entanto, para ouvir o Espírito como conselheiro, precisamos cultivar intimidade. Ele fala, mas muitas vezes estamos tão ocupados com outras vozes que não ouvimos a sua. Ele não grita, ele sussurra, ele não impõe, ele direciona. Precisamos silenciar o barulho do mundo, calar os medos do coração e aprender a ouvir a voz suave do amigo que guia. Precisamos orar não apenas pedindo respostas,
mas ouvindo. Precisamos ler a palavra, não apenas para acumular informação, mas para receber revelação. O Espírito Santo é conselheiro porque ele não apenas mostra o caminho, ele caminha conosco. Ele não apenas diz o que fazer, ele nos fortalece para obedecer. Ele é mais do que direção, ele é companhia. Quando confiamos em sua voz, mesmo que não entendamos tudo, sabemos que ele nunca erra. Em Provérbios 3, 5, 6, está escrito: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Essa promessa se cumpre pelo Espírito que endireita nossos passos. Reconhecer o Espírito como conselheiro transforma nossas decisões em passos firmes de fé. Não precisamos mais viver à base de tentativas e erros, mas podemos viver guiados pela sabedoria divina. O Espírito não é apenas conselheiro para assuntos religiosos, mas para toda a vida. Ele orienta no trabalho, na família, nos relacionamentos, nas escolhas financeiras, em cada detalhe. Ele é a voz de Deus falando em nós, guiando-nos em toda a verdade, mostrando o melhor caminho. Portanto, ao buscar direção, não confie apenas em sua lógica, em opiniões ou em circunstâncias. Confie no Espírito Santo. Ele é o conselheiro fiel, o guia seguro, a voz que sempre aponta para a vontade de Deus. Se você aprender a ouvir, a obedecer e a depender, jamais andará perdido. Porque o Espírito não apenas mostra o caminho, ele é o caminho em nós. O Espírito Santo como testemunha de Cristo. Uma das funções mais preciosas do Espírito Santo é testemunhar de Cristo. Ele não veio para exaltar a si mesmo, mas para glorificar o Filho e revelar ao mundo quem Jesus realmente é. E isso é central para compreendermos sua atuação. O Espírito não age isolado, não busca atenção para si, não cria um ministério separado. Ele é a testemunha fiel de Jesus, apontando sempre para a cruz, para a obra da redenção e para a glória do Senhor. Em João 15, 26, Jesus declarou: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Essa afirmação é clara. A missão do Espírito é dar testemunho de Cristo. Isso significa que sempre que o Espírito Santo se manifesta, o resultado é a exaltação de Jesus. Onde ele age, Cristo é revelado com mais clareza. Onde ele fala, Cristo é engrandecido. Onde ele atua, Cristo é o centro. Ele não chama a atenção para si, mas abre nossos olhos para vermos o Filho de Deus. Essa é a prova de que uma experiência espiritual é verdadeira, se ela glorifica Cristo. Qualquer manifestação que coloca o homem no centro ou desvia os olhos de Jesus não é do Espírito Santo. Ele é testemunha de Cristo, e seu foco é sempre revelar a majestade do Senhor. O testemunho do Espírito acontece de várias formas. Primeiro, ele testemunha em nossos corações que Jesus é o Filho de Deus. Em 1 João 5,6 lemos: este é aquele que veio por água e sangue, Jesus Cristo. Não somente com água, mas com água e com sangue. E o Espírito é quem dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Isso significa que a certeza de que Jesus é o Salvador não é fruto apenas de argumentos racionais, mas da obra do Espírito que confirma em nós a verdade. É o Espírito que convence o coração da realidade de Cristo, tornando a fé viva e pessoal. Em João 16,14, Jesus disse: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. O Espírito não apenas nos faz crer em Cristo, mas nos revela continuamente sua glória. Ele pega o que pertence a Jesus, sua obra, seus ensinamentos, sua vitória, e aplica isso em nossas vidas. Ele ilumina as Escrituras, faz as palavras de Cristo saltarem do papel e se tornarem verdades vivas em nosso interior. Sem o Espírito, a figura de Jesus pode se tornar apenas histórica ou teórica. Com o Espírito, Jesus é presente, vivo, real, atuante. O Espírito também testemunha ao mundo sobre Cristo, convencendo os corações do pecado, da justiça e do juízo. Em João 16,8 está escrito: quando ele vier,
convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Esse testemunho é poderoso, porque ninguém se converte apenas pela eloquência de um pregador ou pela emoção de um culto. A verdadeira conversão acontece quando o Espírito convence interiormente da necessidade de Cristo. É Ele quem abre os olhos para ver o pecado, quem mostra a justiça de Cristo como suficiente e quem revela a realidade do juízo. Sem o Espírito, não há verdadeira salvação, porque Ele é a testemunha que leva ao arrependimento. Além disso, o Espírito testemunha por meio da Igreja. Atos 1:8 registra as palavras de Jesus: "Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra." O Espírito enche os discípulos, não para que tenham experiências particulares apenas, mas para que sejam testemunhas de Cristo em todo lugar. Isso significa que quando Ele habita em nós, Ele nos torna testemunhas vivas. O nosso papel não é falar de nós mesmos, mas proclamar Jesus com poder, com ousadia e com autoridade. O Espírito nos capacita para que nossa vida e nossas palavras apontem para o Salvador. Essa função do Espírito como testemunha também se expressa nos dons espirituais. Em 1 Coríntios 12:3, Paulo afirma: "Ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo." Isso mostra que até mesmo a confissão verdadeira de Cristo como Senhor é fruto da ação do Espírito. Quando Ele se manifesta por meio de dons de sabedoria, de conhecimento, de profecia, de cura ou de milagres, o objetivo final é sempre glorificar a Cristo, confirmar sua obra e atrair pessoas para Ele. Os dons não são para autopromoção, mas para que Jesus seja exaltado por meio da vida da Igreja. Precisamos entender que o Espírito Santo como testemunha de Cristo não é apenas um conceito teológico, mas uma realidade prática. Sempre que somos lembrados da cruz, sempre que somos levados a adorar Jesus, sempre que sentimos a necessidade de obedecer ao Mestre, é o Espírito nos testemunhando dele. Sempre que pregamos e alguém é tocado, não é nossa habilidade, é o Espírito dando testemunho de Cristo através de nós. Sempre que oramos e sentimos a presença de Jesus, é o Espírito nos revelando a glória do Filho. Isso também significa que precisamos estar atentos a quem estamos glorificando. Se nossas palavras, atitudes ou ministério colocam o foco em nós mesmos, estamos fora da direção do Espírito. Mas quando nossa vida aponta para Cristo, estamos alinhados com sua missão. O Espírito não veio para criar seguidores de homens, mas discípulos de Jesus. Ele não veio para nos fazer famosos, mas para tornar Cristo conhecido. Ele é testemunha fiel do Senhor. Reconhecer o Espírito Santo como testemunha de Cristo nos dá duas grandes certezas. Primeiro, que nossa fé não está baseada em argumentos humanos, mas no testemunho divino dentro de nós. É o Espírito que garante que Jesus é quem Ele disse ser. Segundo, que nosso chamado como igreja é ser testemunha de Cristo no poder do Espírito. Não somos nós que convencemos, é Ele. Não somos nós que atraímos, é Ele. Não somos nós que transformamos, é Ele. O Espírito é a testemunha fiel. E nós somos instrumentos nas mãos dele para que Cristo seja conhecido em todo o mundo. O Espírito Santo como fonte de coragem. A vida cristã não é isenta de desafios. Desde os primeiros discípulos, seguir a Jesus sempre significou enfrentar oposição, perseguições, injustiças e momentos de profunda insegurança. E a verdade é que, naturalmente, somos frágeis. Quantas vezes o medo paralisa nossas ações? Quantas vezes a vergonha nos impede de testemunhar? Quantas vezes o desânimo rouba nossa força de prosseguir? É exatamente aqui que o Espírito Santo se revela como a grande fonte de coragem, poder e ousadia. Ele não apenas consola, mas reveste de força sobrenatural aqueles que confiam em Deus. Os discípulos são o maior exemplo dessa transformação. Antes do Pentecostes, eles estavam trancados em uma sala por medo das autoridades. Pedro, que havia andado sobre as águas, que havia confessado que Jesus era o Cristo,
Tinha negado o Mestre 3 vezes diante de pessoas simples. A insegurança e o medo dominavam seus corações. Mas em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre eles, algo mudou radicalmente. Eles foram cheios de poder, começaram a falar em outras línguas. E Pedro, aquele mesmo que havia negado, levantou-se diante de uma multidão e pregou com ousadia, resultando em 3.000 conversões em um só dia. O que mudou não foi a personalidade deles, nem a situação externa. O que mudou foi a presença do Espírito Santo. Atos 4:31 resume essa realidade. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. O Espírito não removeu as perseguições, mas deu coragem para enfrentá-las. O Espírito não eliminou os inimigos, mas deu ousadia para pregar diante deles. O Espírito não tirou as dificuldades, mas encheu de poder para vencê-las. Essa coragem não é fruto de esforço humano. Não é uma autoconfiança construída em técnicas de motivação. É resultado da presença divina dentro de nós. Paulo explica em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Isso significa que o medo não vem de Deus. A covardia não é fruto do Espírito. O que ele nos dá é poder, amor e equilíbrio. O Espírito gera coragem porque nos conecta à realidade do poder de Deus, que é maior do que qualquer adversidade. Essa coragem se manifesta em várias áreas da vida. Primeiro, na coragem de testemunhar de Cristo. Em Atos 1:8, Jesus disse: Mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. O Espírito nos dá ousadia para proclamar Jesus mesmo quando é impopular, mesmo quando há oposição, mesmo quando podemos ser rejeitados. Essa coragem transforma pessoas comuns em testemunhas extraordinárias. Segundo, na coragem de enfrentar as lutas pessoais. O Espírito nos dá força para resistir às tentações, para perseverar em meio às provações, para não desistir quando tudo parece perdido. Em Romanos 8:26, Paulo lembra que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas. Ele é a força que nos levanta quando caímos, que nos sustenta quando não temos forças próprias. Quantas vezes pensamos em desistir, mas uma paz inexplicável e uma força renovada brotam dentro de nós. Esse é o Espírito nos enchendo de coragem para continuar. Terceiro, na coragem de obedecer a Deus. Muitas vezes sabemos o que o Senhor quer, mas nos falta coragem para dar o passo. Foi o Espírito que capacitou Filipe em Atos 8 a obedecer imediatamente e se aproximar do carro do eunuco. Foi o Espírito que conduziu Paulo em suas viagens missionárias, mesmo diante de prisões e apedrejamentos. Essa coragem é fruto da convicção de que não caminhamos sozinhos, mas que o próprio Deus está conosco. Essa ousadia, porém, não significa ausência de medo. Até os apóstolos sentiram temor. A diferença é que, cheios do Espírito, o medo não os controlava mais. Eles puderam dizer como Davi no Salmo 56, 3, 4, No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O Espírito nos dá coragem, não porque elimina o medo, mas porque coloca nossa confiança acima dele. E essa mesma coragem está disponível para nós hoje. Você pode estar enfrentando situações que parecem maiores que você. Uma crise familiar, uma enfermidade, uma pressão no trabalho, uma luta espiritual. O Espírito Santo quer encher seu coração de coragem, não apenas para suportar, mas para vencer. Ele quer levantar sua cabeça, fortalecer sua fé e encher você com ousadia para prosseguir. Ele é a fonte de coragem que transforma os covardes em testemunhas, os fracos em fortes, os inseguros em proclamadores da verdade. O segredo é buscar ser cheio do Espírito continuamente. Efésios 5:18 nos ordena: Enchei-vos do Espírito. Essa não é uma experiência única, mas um estilo de vida. Quanto mais nos rendemos a Ele, mais coragem experimentamos. A coragem do Espírito não é passageira, é constante. Não depende das circunstâncias, mas da presença dele em nós.
Portanto, quando o medo tentar dominar, lembre-se, você não recebeu o espírito de covardia. Quando a insegurança tentar paralisar, lembre-se, você tem o espírito de poder. Quando a vergonha tentar silenciar, lembre-se, o espírito é a fonte da sua ousadia. Ele é a coragem que não vem de você, mas de Deus em você. Essa é a promessa. O Espírito Santo como fonte de coragem, enchendo sua vida para que você viva com ousadia, confie sem medo e testemunhe sem se calar. O Espírito Santo como santificador. Quando falamos sobre a obra do Espírito Santo, muitas vezes pensamos primeiro em poder, dons e manifestações visíveis. Mas existe uma dimensão fundamental da sua atuação que é absolutamente indispensável: a santificação. O Espírito Santo não apenas nos consola, não apenas nos dá coragem, mas ele nos molda para que sejamos semelhantes a Cristo. Ele não apenas enche de fogo para testemunhar, mas purifica para que vivamos em santidade. Ele é chamado de Espírito Santo, justamente porque sua natureza é santa e porque sua principal obra é nos tornar santos, separados, consagrados ao Senhor. Em 2 Tessalonicenses 2,13, Paulo declara: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esse texto mostra que a salvação não é apenas um evento, mas um processo contínuo. Fomos salvos em Cristo, mas estamos sendo santificados pelo Espírito. A santificação é a obra pela qual o Espírito Santo vai moldando nosso caráter, transformando nossos pensamentos, purificando nossas intenções e nos capacitando a viver de maneira que glorifique a Deus. Sem o Espírito, não há santidade verdadeira. Podemos até tentar por esforço humano, mas sempre cairemos na armadilha do legalismo ou da frustração. O Espírito Santo é quem gera em nós o desejo e a capacidade de viver de forma santa. Filipenses 2,13 nos lembra: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Esse agir de Deus acontece pelo Espírito que habita em nós. Ele é quem nos convence do pecado, quem nos mostra o que precisa ser mudado e quem nos dá força para vencer. Jesus orou por essa realidade em João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quem aplica essa palavra em nós é o Espírito Santo. Ele é quem ilumina as Escrituras, mostrando não apenas o que devemos crer, mas como devemos viver. Ele não nos deixa conformados com o pecado, mas nos leva à obediência. Ele não apenas revela a vontade de Deus, mas nos dá poder para cumpri-la. É o Espírito quem faz da palavra um instrumento de transformação, não apenas de informação. A santificação pelo Espírito também é evidenciada pelo fruto que ele produz em nós. Em Gálatas 5:22-23, lemos: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto não é resultado de disciplina humana, mas da presença do Espírito em nós. O Espírito não apenas corrige nossas falhas, mas gera virtudes novas. Ele não apenas tira o que é impuro, mas planta o que é santo. Cada aspecto do fruto é evidência da obra santificadora do Espírito. Além disso, o Espírito Santo nos separa para Deus. Em Romanos 15:16, Paulo afirma que seu ministério era para que a oferta dos gentios fosse aceitável, santificada pelo Espírito Santo. Isso significa que a santificação não é apenas individual, mas também comunitária. O Espírito forma uma igreja santa, um povo separado para glorificar a Deus. Ele nos chama a viver de forma diferente do mundo, a refletir os valores do reino, a ser testemunhas, não apenas com palavras, mas com o caráter. O processo de santificação não é instantâneo, mas contínuo. 2 Coríntios 3:18 descreve: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando, como por espelho, a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Essa transformação, de glória em glória, é o processo pelo qual o Espírito vai nos moldando dia após dia, até que sejamos semelhantes a Cristo. Cada queda,
cada vitória, cada disciplina, cada consolo, tudo faz parte desse processo de santificação. É importante entender que a santificação pelo Espírito não é opcional. Hebreus 12:14 nos adverte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso significa que não há vida cristã verdadeira sem a obra santificadora do Espírito. Ele não apenas nos chama para a santidade, ele nos capacita para vivê-la. Não podemos nos contentar com uma vida de fé sem transformação. O Espírito foi dado para nos conformar à imagem do Filho. Mas a santificação não é apenas restritiva, é libertadora. O Espírito não apenas nos afasta do pecado, ele nos aproxima da plenitude de Deus. Ele não apenas nos tira do que destrói, mas nos leva para a vida abundante. Em Romanos 8:13, Paulo diz: se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Ou seja, a mortificação do pecado gera vida verdadeira. Quanto mais nos rendemos ao Espírito, mais liberdade experimentamos. Onde o Espírito do Senhor está, aí há liberdade. 2 Coríntios 3:17. Por isso, precisamos buscar diariamente a santificação pelo Espírito. Precisamos abrir mão do orgulho, da autossuficiência e nos render ao Consolador, que também é santificador. Precisamos permitir que Ele confronte, que Ele corrija, que Ele transforme. A santidade não é peso, é privilégio. É o Espírito formando em nós o caráter de Cristo, nos tornando parecidos com o Filho para que sejamos luz no mundo. O Espírito Santo como santificador é a resposta para a nossa luta contra o pecado e a garantia de que Deus não desistirá de nos transformar. Ele não apenas aponta erros, mas nos dá poder para vencê-los. Ele não apenas exige mudança, mas nos molda. Ele não apenas cobra santidade, ele a produz em nós. E quanto mais nos rendemos, mais experimentamos a beleza da vida santa, mais refletimos a glória de Cristo e mais nos tornamos testemunhas vivas do poder de Deus. O Espírito Santo como revelador da palavra. A Bíblia é a palavra viva de Deus. Ela contém a verdade eterna, revelada em letras, histórias, mandamentos e promessas. Mas por mais poderosa que seja, sem a ação do Espírito Santo ela pode se tornar apenas um livro de informações, lido como literatura ou analisado como filosofia. O Espírito Santo é o revelador da palavra, aquele que abre os olhos espirituais, ilumina a mente e aquece o coração para que a Escritura se torne vida e transformação. Sem ele, temos letra. Com ele, temos revelação. Paulo nos ensina essa realidade em 1 Coríntios 2:10 e 12. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito, que nele está? Assim também, ninguém conhece as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Esse texto mostra que o conhecimento de Deus não é fruto apenas de raciocínio, mas de revelação. O Espírito Santo é quem nos dá entendimento espiritual para perceber as verdades profundas da palavra. Isso significa que podemos ler a Bíblia de duas formas. Uma é com a mente natural, acumulando informações, mas sem transformação. Outra é com o Espírito, que torna cada palavra viva e aplicada ao coração. Foi o Espírito que inspirou os escritores bíblicos, como afirma 2 Pedro 1:21. Homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. E é o mesmo Espírito que hoje inspira os leitores, aplicando em nós o que ele mesmo revelou no passado. Ele é autor e intérprete da Escritura. Um exemplo poderoso dessa revelação está em Lucas 24, quando os discípulos caminhavam desanimados no caminho de Emaús. Jesus ressuscitado se aproximou deles e explicou as Escrituras. E no versículo 32, eles disseram: porventura, não nos ardia o coração, quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras. Esse ardor no coração é obra do Espírito, que pega a letra e a transforma em fogo que aquece, convence e renova. Não é apenas informação,
é transformação. O Espírito Santo também nos faz lembrar da palavra no momento certo. Em João 14:26, Jesus prometeu: "Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito." Quantas vezes enfrentamos situações e, de repente, um versículo vem à mente trazendo paz, direção ou advertência? Isso não é coincidência, é o Espírito trazendo à memória a palavra. Ele atua como mestre paciente, aplicando o ensino de Cristo nas circunstâncias da vida. Além de ensinar, o Espírito revela mistérios. Ele nos dá discernimento para compreender verdades espirituais que não podem ser percebidas pela lógica humana. Em Efésios 1:17-18, Paulo ora pedindo: "Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos." Essa iluminação é obra direta do Espírito. Ele abre os olhos do coração, revelando o valor da herança que temos em Cristo. O Espírito Santo, como revelador da palavra, também nos protege contra o engano. Muitos falsos ensinos circulam, mas 1 João 2:27 nos lembra: "A unção que dele recebestes permanece em vós, e não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas, e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou." Isso não significa que não precisamos de mestres humanos, mas que o Espírito nos guarda de aceitar o erro. Ele é o padrão da verdade, confirmando a palavra e revelando sua aplicação correta. Essa revelação não é apenas intelectual, mas prática. O Espírito mostra como aplicar a palavra em situações concretas. Ele nos dá discernimento para saber o que fazer, como reagir, como viver. Ele pega princípios eternos e os aplica em contextos específicos. É por isso que a mesma passagem pode falar de maneiras diferentes em momentos distintos da vida. O Espírito adapta a palavra ao nosso coração, de acordo com o que precisamos. Mas é importante destacar que o Espírito não revela nada fora da palavra. Ele não contradiz as Escrituras. Toda revelação verdadeira do Espírito estará em harmonia com o que já foi escrito. Ele é o Espírito da verdade. João 16:13. E a palavra é a verdade. João 17:17. Isso significa que ele nunca se contradiz. O Espírito não acrescenta novas doutrinas, mas ilumina o que já foi revelado. Ele não inventa, ele explica. Reconhecer o Espírito Santo como revelador da palavra transforma nossa relação com a Bíblia. Não a lemos mais como um livro comum, mas como um encontro com Deus. Não buscamos apenas informação, mas revelação. Não estudamos apenas para aprender, mas para sermos transformados. O Espírito é quem dá vida à letra, quem abre o entendimento e quem aplica a verdade. Por isso, cada vez que você abrir a Bíblia, ore: "Espírito Santo, revela a tua palavra ao meu coração." Essa oração simples abre espaço para que ele ilumine seu entendimento, aqueça seu coração e aplique a verdade em sua vida. A palavra sem o Espírito pode se tornar peso, mas com o Espírito, ela é alimento, luz e vida. O Espírito Santo é o revelador da palavra. E quando ele fala, a Escritura se torna viva, cortante como espada, doce como mel e firme como rocha. O Espírito Santo como intercessor. A oração é a respiração da vida cristã. É através dela que nos comunicamos com Deus, que apresentamos nossas necessidades, que intercedemos por outros e que nos aproximamos do coração do Pai. Mas todos sabemos como pode ser difícil orar em certos momentos. Existem dias em que a dor é tão intensa que as palavras somem, situações em que a mente fica confusa e não conseguimos formular sequer uma frase coerente. Há momentos de fraqueza espiritual em que a vontade de orar desaparece. É justamente nesses instantes que o Espírito Santo se manifesta como nosso intercessor, aquele que ora por nós e em nós, garantindo que mesmo nossas orações imperfeitas cheguem ao Pai de maneira perfeita. Romanos 8:26-27.
é uma das passagens mais profundas sobre essa realidade. Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Esse texto revela 3 verdades poderosas. Primeiro, que a oração é sustentada pelo Espírito. Segundo, que ele intercede com gemidos profundos que ultrapassam as palavras humanas. Terceiro, que ele ora sempre em perfeita concordância com a vontade de Deus. Isso significa que nunca estamos sozinhos em oração. Mesmo quando as palavras faltam, o Espírito Santo intercede. Quando estamos em silêncio, ele fala. Quando estamos confusos, ele é claro. Quando nos sentimos fracos, ele se apresenta diante do Pai em nosso favor. Essa intercessão é perfeita, porque não depende da nossa eloquência, mas da sua intimidade com o coração de Deus. Ele é o elo que garante que nossas orações, ainda que frágeis, são apresentadas de forma eficaz diante do trono da graça. O Espírito Santo, como intercessor, também nos fortalece em oração. Efésios 6,18 nos instrui: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orar no Espírito não é repetir fórmulas vazias, mas permitir que Ele conduza nossas palavras, intenções e até mesmo nosso clamor silencioso. Isso nos dá perseverança quando, por nós mesmos, já teríamos desistido. O Espírito nos sustenta e nos ensina a orar de acordo com o coração do Pai. Essa intercessão também é um consolo imenso. Saber que o Espírito ora por nós significa que nunca estamos desamparados. Em momentos de luto, ele intercede. Em tempos de crise, ele intercede. Nas noites de lágrimas, quando ninguém vê, ele intercede. Isso nos lembra que não dependemos apenas da nossa força para buscar a Deus. O próprio Deus, pelo Espírito, busca a Deus em nosso lugar. Essa verdade nos dá descanso, porque sabemos que até a nossa fraqueza é sustentada pela graça divina. Além disso, o Espírito intercede não apenas por nós, mas também nos impulsiona a interceder por outros. Muitas vezes, somos levados a orar por alguém sem saber exatamente o motivo. Uma inquietação, um nome que vem à mente, um peso de oração por uma pessoa distante. Isso é o Espírito nos conduzindo a interceder segundo a vontade de Deus. Ele é quem coloca em nosso coração os fardos de oração que muitas vezes salvam vidas, sustentam ministérios e fortalecem irmãos. O Espírito nos conecta à grande corrente de intercessão que move a Igreja. Outro aspecto importante é que o Espírito intercede segundo a vontade de Deus. Muitas vezes não sabemos o que pedir. Podemos orar de maneira egoísta ou limitada, mas o Espírito nunca erra. Ele intercede em total harmonia com o plano do Pai. Isso significa que mesmo quando nossas orações são falhas, o Espírito corrige, ajusta e apresenta diante de Deus o clamor perfeito. Por isso podemos descansar. Nossas orações não dependem apenas da nossa habilidade, mas da intercessão infalível do Espírito. Essa obra de intercessão nos mostra a profundidade do cuidado divino. Deus não apenas nos salva e nos deixa à própria sorte. Ele nos dá o Espírito para habitar em nós e interceder por nós continuamente. Essa intercessão é prova do amor eterno do Pai, do Filho e do Espírito, agindo em perfeita unidade para nos sustentar. Quando entendemos isso, a oração deixa de ser peso e passa a ser privilégio. Porque não estamos sozinhos falando ao vento. Estamos acompanhados pelo próprio Espírito Santo, que leva nossas orações diretamente ao coração de Deus. A presença do Espírito como intercessor também nos convida a depender dele em todas as orações. Não devemos confiar apenas em nossa capacidade de falar, mas nos render à sua direção. Precisamos pedir: Espírito Santo, ora em mim, guia minhas palavras, conduz meu coração. Essa rendição abre espaço para que ele nos leve a orações mais profundas, mais sinceras e mais alinhadas à vontade divina.
O Espírito Santo como intercessor é a garantia de que nunca estamos sozinhos diante do Pai. Ele é a voz que clama quando estamos em silêncio, o clamor que sobe quando estamos em lágrimas, a oração perfeita quando a nossa é imperfeita. Ele é o amigo que ora conosco e por nós, garantindo que sempre haja intercessão diante do trono da graça. O Espírito Santo como selo da eternidade. Entre todas as promessas que encontramos na palavra, há uma que nos enche de segurança e esperança, a certeza de que pertencemos a Deus e que a nossa herança eterna está garantida. Essa segurança não vem de méritos humanos, nem da força da nossa fé, mas da obra do Espírito Santo em nós. Ele é chamado de selo e penhor da nossa salvação. O Espírito Santo é o sinal divino de que fomos comprados por Cristo, de que pertencemos a Deus e de que nossa herança eterna não pode ser revogada. Ele é o selo da eternidade. Em Efésios 1, 13 e 14, Paulo escreve: em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esse texto é claro. O Espírito Santo é o selo que confirma nossa salvação e o penhor que garante a herança futura. O selo é um símbolo de propriedade, autenticidade e segurança. No mundo antigo, documentos eram selados com cera e o anel do rei, mostrando quem era o dono e garantindo a validade do conteúdo. Assim, o Espírito é o selo de Deus em nós, declarando: este é meu, pertence a mim. Esse selo nos dá identidade. Em Romanos 8,16, Paulo afirma: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Essa é a marca mais preciosa, saber que somos filhos. O Espírito não apenas nos convence do pecado, mas também confirma nossa filiação. Ele é o selo que nos lembra diariamente que pertencemos ao Pai, que somos parte da família de Deus e que temos livre acesso à sua presença. Isso gera confiança, porque nossa identidade não está nas opiniões humanas, mas na obra do Espírito. Além de selo, o Espírito é penhor, isto é, garantia. A palavra usada por Paulo se refere a um pagamento inicial que assegura o cumprimento do restante. O Espírito Santo em nós é como uma amostra do céu, uma antecipação da glória futura. Ele é a garantia de que aquilo que Deus começou será completado. Filipenses 1,6 nos lembra: aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Espírito é essa boa obra em andamento, a prova de que Deus não desistirá de nós até nos levar à consumação final. Essa verdade nos enche de esperança em meio às lutas. O Espírito como selo da eternidade nos lembra que este mundo não é o fim. As dores presentes, as provações, as lágrimas, nada disso pode apagar a marca de Deus em nós. Em 2 Coríntios 1, 21, 22, Paulo escreve: mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. O Espírito é tanto confirmação quanto garantia. Ele nos dá certeza no presente e esperança no futuro. O Espírito Santo como selo também é proteção. Em Apocalipse 7:3, vemos os servos de Deus sendo selados para proteção contra o juízo. Isso aponta para a segurança espiritual daqueles que pertencem ao Senhor. O selo do Espírito nos guarda contra o inimigo, contra a condenação e contra a perdição eterna. Isso não significa que não enfrentaremos lutas, mas significa que nossa eternidade está segura em Cristo. Nenhum poder pode remover o selo que Deus colocou sobre nós. Outra dimensão desse selo é que ele nos prepara para a volta de Cristo. Em Apocalipse 22:17 lemos: o Espírito e a noiva dizem: vem. O Espírito em nós é quem mantém viva a esperança do retorno do Senhor. Ele não apenas garante a herança futura, mas desperta em nosso coração o clamor pela eternidade. O Espírito nos faz viver com os olhos fixos no céu, lembrando que somos peregrinos nesta terra e que nossa verdadeira pátria está no reino de Deus. Essa certeza muda completamente a forma como vivemos. Quem tem o selo do Espírito não vive mais com medo da condenação, mas com confiança na salvação.
Quem tem o penhor do Espírito não vive preso às coisas passageiras, mas com esperança na eternidade. Quem é selado pelo Espírito sabe que sua vida tem dono, que pertence a Deus e que nada pode separá-lo do amor de Cristo. Essa realidade também nos desafia a viver de acordo com o selo que recebemos. Efésios 4:30 adverte: E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Isso significa que o selo é permanente, mas nossa relação com o Espírito pode ser entristecida pelo pecado. Não podemos viver de qualquer maneira, porque fomos marcados como propriedade exclusiva de Deus. O selo nos chama a viver em santidade, em fidelidade e em esperança. O Espírito Santo, como selo da eternidade, é a prova de que a salvação não depende da nossa instabilidade, mas da fidelidade de Deus. Ele nos garante que não estamos apenas caminhando sem rumo, mas que estamos sendo conduzidos para a glória. Ele é a marca de que pertencemos ao Senhor, a garantia de que herdaremos o reino e a voz que nos lembra todos os dias: você não é do mundo, você é de Deus. Por isso, viva com confiança. Não se deixe dominar pelo medo do futuro, porque o Espírito já é a sua garantia. Não viva como quem não tem dono, porque você foi comprado por alto preço e selado pelo Espírito. Não viva preso ao presente, porque o penhor do Espírito é a prova de que o melhor ainda está por vir. O Espírito Santo é o selo da eternidade, a marca da sua salvação e a garantia da sua herança. Ele é a voz que confirma que você é filho, o penhor que assegura que você será glorificado e a presença que mantém viva a esperança até a volta de Cristo. Quem tem o Espírito tem a certeza de que pertence a Deus para sempre. O Espírito Santo não é uma ideia distante, nem uma força impessoal. Ele é pessoa, plenamente Deus, consolador, amigo, conselheiro, testemunha de Cristo, fonte de coragem, santificador, revelador da palavra, intercessor e selo da eternidade. Em cada aspecto que exploramos, uma verdade ficou clara. Sem ele, não há vida cristã verdadeira. Ele é a presença viva de Deus em nós, aquele que nos sustenta hoje e nos garante a eternidade. A promessa de Jesus se cumpre em cada geração. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. João 14:16. Isso significa que você não está sozinho. Significa que há uma voz que fala quando você não sabe o que fazer. Há um amigo que permanece quando todos se vão. Há uma força que levanta quando você cai. Há um fogo que aquece quando sua fé esfria. Há uma marca que garante que você pertence a Deus. Esse é o Espírito Santo, Consolador prometido por Jesus. Agora, eu quero convidar você a fazer uma declaração pública de fé. Onde quer que você esteja, diga em voz alta: Espírito Santo, Consolador prometido, habita em mim e guia a minha vida. E escreva essa frase nos comentários como um testemunho visível da sua decisão. Cada comentário será como uma corrente de fé, um sinal público de que você recebeu o Consolador e deseja viver guiado por ele. Vamos orar juntos. Espírito Santo, nós reconhecemos a tua presença. Tu és Deus em nós, Consolador, guia, amigo fiel. Hoje abrimos o coração e pedimos: enche-nos novamente, remove todo medo e derrama coragem. Tira o peso do pecado e gera santidade. Abre nossos olhos para a palavra e revela Cristo em cada detalhe. Ora por nós quando não sabemos orar. Marca-nos com o teu selo e mantém viva em nós a esperança da eternidade. Que cada vida aqui seja tocada e transformada pela tua presença. Nós oramos em nome de Jesus, certos de que o Consolador já está agindo. Amém. E se esta mensagem falou com você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa conhecer quem é o Espírito Santo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e caminhe conosco nessa jornada de fé. Não se esqueça de deixar nos comentários a sua declaração de fé. Espírito Santo, Consolador prometido, habita em mim. O Espírito Santo é a maior promessa cumprida de Jesus. Viva cheio dele. Caminhe com ele. Deixe que ele transforme sua vida hoje e para sempre.